Oi galerinha, tudo bom? Vamos para a nossa última aula da sua unidade. Nesta aula a gente vai terminar os nossos conceitos da física, que nós começamos na aula passada, certo? Então nesse conteúdo, gente, a gente vai trabalhar um pouco com óptica. O que é a óptica, tá? É a ciência responsável pelos fenômenos ligados à luz. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre esses conceitos bem tranquilinhos, certo? O primeiro, gente, é entender o que é uma diferença de fonte primária e fonte secundária. Fonte primária é aquela que produz a luz própria. Por exemplo, o sol, tá? Então, fonte primária produz a sua luz. A fonte secundária, gente, é aquela que não produz a sua luz própria, que reflete a luz de alguma coisa, que é o caso da lua. Ela não tem uma luz própria, eu consigo enxergar ela no ambiente porque ela está sendo refletida, está refletindo a luz do sol, certo? Aí nós temos a questão dos raios solares. Eles falam de cores monocromáticas, tá? Então, gente, essas cores monocromáticas é a interação de várias cores. Então, eu coloquei vermelha, verde, azul, formando a luz branca. Então, o conjunto delas forma a cor. Se eu pegar e pintar, gente, várias cores, acho que tem na apostila de vocês, um círculo, e rodar esse círculo com a ponta de um lápis e rodar, eu vou encontrar que a junção dessas cores, ela vai formar a luz branca, tá? Aí nós temos os meios ópticos, nós temos três meios. Nós temos o transparente, o translúcido e o opaco. Qual é a diferença entre eles? O transparente, a luz passa sem nenhum desvio. Eu consigo visualizar o outro lado como eu estou desse lado, tá? Então, se eu estiver olhando para uma janela, eu vou conseguir enxergar o João do outro lado com nitidez. O translúcido, gente, ele fica um pouco borrado, então a imagem ela sofre uma interferência, ela sofre uma modificação. É como se o Vinícius estivesse do outro lado da câmera, gente, do outro lado do vidro, e eu visse ele, mas visse o desenho dele, mas meio ofuscado, eu não consigo ver os detalhes do rosto dele. E o opaco, gente, é como se tivesse a Júlia do outro lado do vidro, e a Júlia, gente, eu não consigo enxergar. Ela tá ali, mas como meio opaco, ele não deixa essa luz passar. Ele não deixa essa imagem passar para o outro lado. Essa é a diferença dos três. Aí nós temos a luz e as suas propriedades, tá? Então a câmera escura, gente, o que é essa câmera escura que foi estudado tanto? Tá? Eu analisar a questão das fotos, como que é. Hoje é fácil, mas antigamente, nos filmes que tinha, ela era o contrário. Então, ela entra num sentido, lá dentro ela é invertida, tá? Então, ela bate numa projeção branca e ela inverte essa imagem, tá? Pode aumentar, pode diminuir, depende da distância que tiver o observador, depende da distância que tiver o objeto, certo? Aí nós temos aqui, gente, um quadro, tá? Que ele só foi criado por causa disso, por causa dessa câmera. O quadro holandês buscam replicar a luminosidade com nitidez reais utilizadas nas técnicas semelhantes a uma câmera escura. Eles analisaram esse quadro e viram que ele tem umas características da câmera que a gente trabalhou, tá? Então só foi criado ele por causa desse conceito. Aí nós temos alguns conceitos de óptica e geometria, tá? São os principais meios de propagação. Então, ela pode ser retilínea, aonde ela vai, gente, em linha reta. Ela pode ser independente da luz, tá? Ela cruza, ela vai para vários caminhos diferentes. E ela pode ser reversível. Essa luz vai e ela não depende da propagação, tá? Ela não tem uma trajetória dependendo do seu sentido. Ela muda completamente. Aí nós temos a absorção, reflexão e refração que a gente vai ver posteriormente. Então, a propagação retilínea, gente, é o caso do eclipse, tá? Então, o que vai acontecer? Ele bate em linha reta e faz a sombra completa ou a penumbra do eclipse solar. Lembra que nós estudamos no ano passado sobre isso? Nós temos o meio de propagação independente, que eu falei para vocês, ele ele tem uma direção, mas ele se modifica, tá? Em algumas festas que a gente vai, essa luz, ela vem de várias direções, certinho, gente? Aí nós temos propagação reversível, o que ela faz? Ela vai e ela volta. Quando eu tô com, sei lá, meu filho no banco de trás do carro, não tenho filho, tá? Mas alguém no banco de trás do carro e eu olho pelo retrovisor, a imagem vai e ela volta para mim, que é a reversível. Certinho, gente? Aí nós temos o fenômeno da reflexão. O que é a reflexão? É quando eu bato uma luz ou meu olho em uma superfície e ela reflete, fazendo uma certa angulação. Pode ser maior, pode ser menor, mas esse fato de refletir, voltar a imagem para o ambiente, tá? O jogo de espelhos é uma reflexão.
Formação das cores, gente. Então, lá, a formação do branco, quando bate várias cores no ambiente formando um branco, igual que a gente viu anteriormente. Objeto preto, gente, quando ele absorve aquela cor, então ele fala assim, ó, absorve toda a luz que chega até ele, tá? Então, ao invés dele refletir essa luz, ele absorve para ele e fica preto. E o vermelho, gente, reflete a radiação vermelha ao chegar no objeto. Se o objeto é vermelho, receberá a incidência de uma radiação branca. Ele reflete apenas a radiação vermelha. Então, ele recebe as cores, mas ele manda só o vermelho, tá? Que é a formação básica deles. Acontece com as outras cores também. Fenômeno de refração, tá? Quem nunca colocou um palito ou um lápis dentro do copo e fala, tá quebrado. Não, tá? Esse fenômeno de refração, gente, ele se propaga, ele tem uma diferença de propagação de um meio para o outro, tá? Então, ele coloca assim, ocorre a alteração da velocidade da propagação quando o feixe passa de um meio para o outro, tá? Então, não tá quebrada a colherzinha, é porque ele mudou o ambiente e essa velocidade ela modificou também. A dispersão, gente, é quando ele pega a luz branca e gera outras cores, tá? Que é o caso das cores que a gente está vendo do arco-íris aqui. Então, é uma luz branca quando as gotinhas de água, elas se movimentam e batem com o raio solar, ela forma esse arco-íris, certinho? Aí nós temos o espectro eletromagnético, gente, que a gente vai trabalhar no Zoom. Vou deixar essa parte pra gente trabalhar lá, certinho? Eu quero que vocês façam os resumos das principais informações. Não deixem eu esquecer de trabalhar com esse espectro, a última parte do Zoom, da nossa aula, na nossa aulinha do Zoom. Certinho, gente? Até mais. Tchau, tchau.